Boa noite a todos. A gente está numa série de adoração, a próxima onda. E eu queria caminhar com vocês mais uma vez, falando sobre adoração. Mas antes da gente entrar naquilo que eu quero falar, eu queria introduzir um pouco sobre o que foi falado, porque eu acho que tem bastante gente aqui nova que não pegou a série. E de verdade, vale a pena você ir no YouTube e pesquisar lá as mensagens anteriores, porque o meu objetivo aqui é fazer uma pequena introdução para que você não fique perdido no meio da série, beleza? A primeira palavra foi falada pelo Gi. O Gi trouxe um fundamento para a gente construir um altar, entregar algo a Deus e sacrificar algo a Deus. Isso que o Gi trouxe na primeira mensagem dele. E o que mais me marcou na mensagem do Gi, eu queria realmente gastar alguns minutinhos para falar para você, porque para mim realmente me pegou muito. O Gi falou assim, a gente, cristãos, não somos andarilhos, a gente, cristãos, somos peregrinos. Qual que é a diferença, Cleverson, do andarilho para um peregrino? Um peregrino, ele tem um alvo, ele tem um destino. O andarilho não, o andarilho, ele segue o fluxo. O que ele achar melhor, ele faz. O peregrino não, ele tem um alvo. Cleverson, beleza. Que alvo que é esse? Alvo Cristo. Esse é o alvo. Então o que diferencia o andarilho de um peregrino? Ter um alvo, e esse alvo ser Cristo Jesus. Aí você me pergunta, cara, mas eu sei que tem um alvo, eu sei quem é Jesus, eu tenho ele aqui bem no meu coração. Cara, muito legal. Só que presta atenção. O que dita se você tem um alvo ou não são suas palavras, não são seus pensamentos, são as suas atitudes. Entendeu? Então presta atenção. Aí o Lê, na próxima mensagem, ele vem trazendo sobre aparando as arestas. Que pra gente ter um alvo, se Deus quer que a gente atinja o alvo que é Cristo, a gente está como um carro em manutenção. Entende? Um carro, quando ele vai sair de viagem, ele precisa estar em manutenção. Para quê? Para que ele não fique parado no meio da estrada. Então o Lê disse na mensagem dele que somos como um carro em manutenção. Beleza? Que às vezes somos roubados pelo instantâneo, também ele disse isso muito bem. Aí entra a Vívia, orações musicais. A Vívia entra com o prático da adoração, né? Que é o louvor prático, orações musicais. Ela disse muito bem sobre você não ser um telespectador, sabe? Tá tudo bem você no início ser um telespectador, mas Deus quer que você transicione de telespectador como alguém que adora a Deus e frutifica na adoração. Você consegue entender? O problema não é ser um telespectador, é continuar sendo um telespectador. Entendeu? E aí na próxima mensagem entra o Lê novamente. E cara, para mim foi a mensagem que mais me chocou, foi a mensagem do Leandro. E ele, cara, eu lembro certinho que ele estava parado assim, e antes de falar nada, a primeira frase que ele disse foi: somos um reflexo do Deus que nós cremos. Cara, de verdade, quando eu ouvi isso dele, aquilo me arrebentou no meio. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente fala que conhece Jesus, mas a gente não é o reflexo disso. Entende isso? Então, essa frase do Lê, ela me pegou muito por dentro. E, de verdade, o que eu quero falar hoje, eu não quero te magoar, eu não quero te ofender, eu não quero dizer para você o quanto você precisa melhorar, o quanto você é ruim, não. Eu quero que você entenda que existe um lugar de intimidade com Deus, existe um lugar de relacionamento com Deus que é possível vocês estarem. Você consegue entender isso? Eu não estou aqui para falar, olha, Lê, o quanto você é ruim, olha, Gil, o quanto que você é ruim. Não. Ei, existe um lugar de relacionamento com Deus que é possível a gente alcançar. Só que presta atenção, a Vívia colocou isso muito bem. Só que para a gente alcançar esse lugar, existe um padrão.
Não é do meu jeito, existe um padrão. E esse padrão, ele é bíblico, ele se chama Cristo Jesus. Entendeu? Então, se existe um padrão, a gente precisa sondar os nossos corações. Para quê? Para a gente saber, descobrir se estamos dentro do padrão ou se estamos fazendo apenas do nosso jeito. Você consegue entender isso? Então, eu queria falar para você que a adoração, ela não é um sistema de louvor. A adoração não é... E, cara, e talvez você tenha isso na informação, mas eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso, de verdade. A adoração não é pular para cima aqui na frente. Apesar disso fazer parte da adoração. A adoração não é quando eu fecho o olho e falo, Senhor, Yeshua. Não. Isso não é adoração. Cleverson, o que é adoração? Seja prático comigo. O que é a adoração de relacionamento pessoal com Jesus? Cara, talvez você chama música de adoração. Jesus não chama de adoração música, apesar da música fazer parte da adoração. Você consegue entender isso, cara? Então, o que eu quero que você entenda? Que Jesus, relacionamento com Jesus, ele é fundamental para que você adore ao Senhor. Se você não tem relacionamento com Jesus, você talvez não passe de alguém que canta uma música legal. Sabe qual que é o tema da minha mensagem? É a adoração cristocêntrica, a adoração centrada no Cordeiro. Esse é o tema da minha mensagem. E se fosse para mim colocar um subtítulo nesse tema, eu colocaria Amigos de Jesus. Sabe, presta atenção. Não tem como falar de adoração sem se relacionar com Jesus. Vou dar um exemplo do Léo. Imagina só que eu chego pro Lê e falo assim, ó, Lê, eu sou amigo do peito do Léo, cara. Precisa de ver, cara. Eu sou amigo do peito e falo aqui umas coisas pra ele, tá de camiseta branca. Aí se o Lê for chegar no Léo, o Léo vai falar assim, ah, cara, eu até sei quem é o Cleverson, mas amigo do peito é pesado. Amigo do peito? Não. Cumprimento ele na igreja lá, ele é legal, mas amigo do peito, não. Então presta atenção. Falar que é amigo, o que é ser amigo de Jesus é saber quem é. Eu sei quem é o Léo sabe quem sou eu. Mas para se tornar amigo íntimo, precisa de passar tempo para me tomar e ser íntimo do Léo, eu preciso passar mais tempo com ele. Eu não sou amigo íntimo dele. O problema muitas das vezes é que a gente diz, cara, eu sei quem é Jesus, mas eu não passo tempo com ele. Jesus é o cara que morreu na cruz lá para mim e está muito quietinho lá no céu, mas ele não faz parte da minha vida. E o que eu quero falar com vocês? Que a adoração, ela precisa, se a gente quer voltar a adorar a Deus, sendo de verdade, sendo com a essência de coração, a gente precisa retornar ao início. Que início, Cleverson? A cruz de Cristo. Cara, e eu percebo muitas das vezes, de verdade, que isso acaba passando batido pra gente. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo está distante da gente. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Sem a cruz de Cristo, a gente se torna apenas um telespectador vazio. Sabe? É como você ir num estádio de futebol para assistir uma final de um campeonato importantíssimo e ficar sentado de braço cruzado. Sabe? Quando a cruz de Cristo não está vivo dentro da gente, a gente não passa de um telespectador vazio. Cleverson, o que é a cruz de Cristo estar vivo dentro de mim? É simples. O que pulsa em você? O que pulsa no seu coração hoje? Eu quero que você seja sincero com você. Cleverson, onde você quer chegar? Presta atenção. Para a gente entender o que é a adoração verdadeira, a gente tem que entender aonde a gente está posicionado. Entendeu? Porque o Lê falou numa das pregações dele, ele até citou o exemplo do surfista. Que o surfista, ele lê o mar e ele fica na expectativa de aparecer ou surgir a grande onda, para ele surfar a grande onda. Mas presta atenção, o Lê disse uma coisa, só que ele precisa estar bem posicionado. Um pouquinho à direita e um pouquinho à esquerda, ele perde a grande onda. Então, talvez você saiba até ler o mar. Talvez você até surfou grandes ondas, mas você está mal posicionado.
Entendeu? Eu quero levar você a entender o que é estar bem posicionado. Abre comigo em Apocalipse. Capítulo 5. Eu queria que colocasse na King James. Será que é possível, Gu? Sabe, antes de me ler o versículo, eu queria falar uma coisa para vocês que na última pregação, olha para você ver que incrível, né? O Christian, é Christian o nome dele, né? Que veio pregar aqui, ele nem sabia que a mensagem era sobre adoração. E ele falou muito sobre adoração. Presta atenção, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, melhor que conhecer Jesus, cara, conhecer Jesus é muito bom. Conheçam Jesus, venha para a ECC, cara, estude, conheça. Mas melhor que conhecer Jesus é ser conhecido por Ele. Melhor que conhecer Jesus é ser conhecido por Ele. O que é ser conhecido por Ele? Aí ele cita lá o exemplo, né? Que vai chegar na eternidade, alguns dirão, mas eu expulsei demônio. Mas eu fiz isso, eu ia na igreja, eu fazia CC, dava dízimo, ofertava na vida dos pastores. Aí Jesus fala assim, mas quem que é você? Quem que é você? Então, melhor do que conhecer Jesus é ser conhecido por Ele. Vamos lá, hein? Versículo 11. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz. Vou dar um pause aqui, porque a gente já enxerga um padrão, né? Na eternidade. A gente não vê lá... Santo, 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 com a mãozinha no coração. Não. A gente vê como? Vamos lá, vamos ler. E eles proclamavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas eu queria caminhar com você, mas eu não queria falar de padrão agora não, beleza? Porque senão eu vou me perder na mensagem. Cara, presta atenção. A gente sempre vai adorar o leão, o rei da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a gente sempre vai adorar. Só que quando João tem a visão celestial, essa aqui ele teve uma visão celestial. Quando ele tem a visão celestial, ele vê um cordeiro que foi morto. O que ele tá, quando ele tem essa visão, o que remete à visão? O cordeiro que foi morto, todos adorando o cordeiro que foi morto. Está falando, talvez alguns tenham isso de cor, mas outros não. Está falando da cruz de Cristo, Jesus morto na cruz de Cristo. Consegue entender? Estamos falando do Rei dos Reis, que criou a eternidade, criou planetas que o ser humano não enxerga a olho nu, e criou coisas tão pequenas que o ser humano também não enxerga a olho nu. Aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, Jesus, vou descer e me fazer homem. Ele poderia falar, já que eu vou ter que me humilhar e fazer homem, vou nascer num palácio. Não, ele não nasceu num palácio. Vamos usar o português bem claro, ele nasceu em um curral, que a gente tem mais perto de onde Jesus nasceu, é um curral. Imagina o Rei dos Reis nascendo num curral. Presta atenção. Aí o que Jesus fez? Ele morre em nosso lugar. E isso muitas das vezes perde vida dentro da gente, porque a gente cresceu ouvindo isso. Só que se isso não está vivo, igual eu falei, dentro de mim e de você, a gente não está lidando com Deus como se Ele fosse pai, a gente está lidando com Deus como se Ele fosse patrão. Então eu tenho que vir no culto e bater o ponto. Pip, pip. E abençoa, Deus, eu vou no culto todo domingo. Sabe por quê? Porque você está se relacionando com Deus como se Ele fosse um patrão. Então, se você serve um patrão, no final do mês você recebe um salário. Então quem deve para Deus não é... Quem deve para você não é Deus. Deus está devendo para você. Olha como que você é crente. Você não mata ninguém, você não rouba ninguém, você faz as coisas certas, então Deus está te devendo uma bênção. Olha como que presta atenção, se a cruz de Cristo não está viva dentro de você, você está lidando com Deus como se Ele fosse um patrão. Aí quando as coisas dão errado na sua vida, a primeira coisa que você pensa em desistir é de Deus. É igual o serviço, se o patrão atrasar uns dias, a primeira coisa que você pensa é o quê? Vou trocar de trabalho.
Então, se Deus não me abençoou esse mês, se as coisas deu errado, eu quero abandonar Deus. Deus não está pagando eu direito. Cara, eu preciso que isso esteja vivo dentro de você. Porque senão, tudo que você faz não está servindo para nada. Me desculpe falar isso para você. Talvez você está vindo na igreja há muitos anos e você está ali relacionando com Deus como se ele fosse um patrão. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo não está vivo dentro de você. Cleverson, como que faz para me ter a cruz de Cristo vivo dentro de você? É o Espírito Santo de Deus que precisa ganhar espaço dentro de você. Porque senão, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que ele convence o homem do pecado. Mas presta atenção, o Espírito Santo de Deus, ele não força ninguém. Ele vai tentar te convencer, mas ele não vai forçar você. É um relacionamento. Presta atenção, isso é forte. Todo relacionamento que é forçado é um estrupo. Então o Espírito Santo de Deus, ele não vai forçar você a nada. Ele vai convidar você para que você deixe com que ele assume o controle da sua vida de uma forma relacional. Mas, cara, você precisa entender que se você não deixar, o Espírito Santo de Deus não vai invadir. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que a gente nos relacione com Jesus de forma que a gente entenda o Pai e não o patrão. Cleverson, por que você está me falando isso? Porque se a gente... Presta atenção nessa frase. Um Deus, a gente obedece. Um Pai, a gente honra. Presta atenção. Um Deus a gente obedece, um Pai a gente honra. Eu quero dar um exemplo para ficar bem claro para você por que um Deus a gente obedece. Presta atenção. Todo mundo sabe aqui que a gente cuidava de 3 meninas que elas ficavam na casa da lar até então. E a gente levava essas meninas lá para minha casa e elas passavam um tempo lá com a gente. Só que a menorzinha, um dia, fez alguma bagunça com a mais velha. Eu não lembro se gritou, sei que fez bagunça lá em casa com a mais velha, distratou a mais velha. Aí minha esposa pegou ela, pegou um banquinho, colocou e falou assim: ó, Flor, você vai ficar de castigo, tá? Até você pedir desculpa para sua irmã. Aí passou uns minutos, aí a Flor chamou Malu. Aí a Malu chegou e falou assim, ó, cochichando alto no ouvido da Malu: eu vou pedir desculpa pra você, mas eu não tô arrependida não, viu? Cara, eu fiquei surpresa, de verdade, cara. Eu fiquei chocado. Sabe por quê? Presta atenção. O que ela queria? Ela queria a bênção de sair do castigo. Ela queria a bênção de sair do castigo. Então, é pedir desculpa? Deixa que eu peço, não tem problema não. É para vir no culto? Deixa que eu vou. É para vir na ICC? Deixa que eu vou. É para fazer o que, Lê? Porque eu quero a bênção de sair do castigo. Cara, eu preciso que você entenda isso, porque isso é um Deus, você obedece. Ela fez o que a Daiane pediu? Fez, ela pediu desculpa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você reflexiva. Cara, responde de verdade dentro de você. Por que você faz o que você faz? Por que você faz? Por que você faz o que você faz? O que te motiva? Sabe o que te motiva a acordar cedo? O que está te motivando? E na boa, eu não quero te ofender, de verdade, eu não estou aqui para te ofender. Eu estou aqui para falar assim, cara, abre o olho, se enxerga, você está perdendo o seu tempo. Você está desperdiçando o seu tempo achando que você está lidando com Deus Pai, você está lidando com Deus Patrão. Eu queria dar um exemplo de honra agora, para que fique bem claro dentro de você. Até então, meu pai faleceu mais ou menos em 2011 ali. Só que até então, meu pai sempre foi, de verdade, eu não estou falando isso porque meu pai morreu, mas meu pai era o cara para mim. Meu pai... Qual que era a lembrança que eu tenho do meu pai? Com um homem de oração, um homem de leitura de Bíblia. Meu pai era um homem que tinha experiências profundas com Deus. Presta atenção. Então eu honrava, eu amava muito meu pai naqueles dias. E eu tinha 13 anos de idade. Nessa época que eu vou contar para vocês. 13 anos de idade. O que aconteceu? A vizinha nossa tinha um supermercadinho. Maciel ali, a gente morava de frente com o supermercado Maciel, e aí ela foi lá na casa e falou pro meu pai assim, ó, preciso de alguém para entregar folheto. Só que eu lembro que na época, eu não vou lembrar o valor, mas ela pagou muito pouco, e era um tosso de folheto.
E eu com meu irmão saímos a entregar. E andamos. As pernas já estavam doendo. Aí quando pontou um chuvão. Aí eu falei o que pro meu irmão? Vamos jogar fora. Vamos jogar tudo fora, cara. Aí a gente, muito esperto, jogamos aonde? Sabe aí o escadão da rodoviária ali? Aquele escadão ali, né? Todo mundo sabe. Jogamos ali. Olha como que nós foi inteligente. Aí nós jogamos ali, só que ó, a gente foi muito burro, né? Aí alguém descobriu. Pegou os folhetos e levou pra mulher lá. A mulher foi na casa do meu pai. Aí eu lembro certinho, eu tava fazendo artesanato assim, aí a mulher chamou lá no portão, já gelou. Até espinha minha. Eu falei assim, meu pai vai me matar e dançar no meu túmulo. Aí meu pai foi lá e ficou lá um tempo, deve ser uns 10, 15 minutos conversando. Eu lembro que foi uma eternidade. Conversando com a mulher. Quando veio ele volta de cabeça baixa. Eu vou falar uma coisa pra você. Meu pai não falou um A pra mim. Ele sentou do meu lado. Do jeito que ele tá, ele ficou. E na boa, era melhor ele ter me batido, cara. Era melhor ele ter me batido, porque aquilo me arrebentou por dentro. Porque eu ver meu pai daquele jeito me arrebentou por dentro, porque eu queria honrar meu pai e não desonrar ele. Presta atenção. Quando você enxerga um Deus como patrão, e seu patrão vem e te cobra uma coisa, você fala assim, tá pagando pouco. Quem que falou esse dia pra trás pra mim? Um salário mínimo, esforço mínimo. Alguém falou isso, eu fiquei chocado. Aí eu pensei comigo, cara, só que meu pai não era uma parada de meu pai, eu me relacionava com meu pai. Então quando ele falou pra mim, quando ele não falou nada pra mim, aquilo arrebentou comigo por dentro, porque eu queria honrar meu pai. Eu prometi pra mim mesmo, nunca mais eu vou desonrar meu pai. Nunca mais. Por isso, o exemplo da Flor e o meu exemplo, um Deus você obedece por salário, um pai você honra por amor. Porque não importa, cara, quantas vezes meu pai disse não pra mim. Só que não importava o não ou o sim, a bênção, o tanto faz. Eu amava meu pai. Então por que a gente se move? Por que a gente se move? E agora eu queria caminhar com vocês para 2 lugares. A gente entendeu então o lugar onde a gente está. Agora eu queria explicar para você uma coisa. Presta atenção. Existem 2 vozes que falam dentro da gente. 2 vozes. Presta atenção nisso. A voz de Satanás nos acusando. Viu o que você fez semana passada? Não tem jeito com você, cara. Não tem jeito. Você vai, pede perdão e depois você faz a mesma coisa. Você não vale nada. O diabo te acusando. A voz da consciência, segunda voz. Tipo assim, você é incapaz. Comparação. O Lê prega bem. Você, filho, voz da comparação. O fulano lá tem 20 anos, tá bem. Você já tem 50, ó, tá engano. Voz da comparação. Então a gente tem 2 vozes de acusação que faz o quê? Que para a gente. É por isso que a gente chega no culto e a gente fica constrangido, às vezes, de... Cara, o que eu fiz essa semana? Eu ficar em pé, adorar a Deus? Quem que eu sou? Aí o diabo fica matando eu e você por dentro. Sabe por quê? Abre para mim lá agora em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Gente, esse texto que a gente vai ler agora é versículo 19, tá? Ele é muito forte, então eu queria que você prestasse muito bem atenção, sabe? Porque se você não pegar nada dessa mensagem, ó, Cleber, eu boiei a sua mensagem inteira, tá? Não entendi nada, tô quase dormindo aqui. Então presta atenção só nesse texto, porque se você crê nesse texto, cara, a sua vida pode realmente mudar. Porque esse texto aqui, ele é incrível, todos são incríveis, mas esse aqui, cara, é incrível demais. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo do Santo, mediante o sangue de Jesus. Mediante ao que eu faço de bom? Mediante aquilo que eu obedeço a Deus? Mediante ao sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho,
que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, Jesus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água. Coração sincero. Olha o que o texto fala. O texto vai falar assim, ó. Acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e absoluta certeza de fé. Fé em quê? Naquilo que você faz de certo ou de errado? Não, cara. É absoluta certeza de fé em Cristo Jesus. Então, quando você se sentir culpado, cara, você precisa entender uma coisa. Se a culpa está te matando, você precisa crer no Evangelho. Você precisa pegar esse texto e crer no texto. Porque a Bíblia fala assim, ó, se você é sincero de coração, cara, você pode se achegar confiadamente no sangue no Santo dos Santos. Gente, eu não estou falando para você, então beleza, então agora eu posso fazer o que eu quiser, então vamos continuar pecando aqui, vamos adorar o Senhor. Não, cara, sabe por quê? Porque o Evangelho, Jesus, ele te ama, ele é justo e mais, ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você entenda que, cara, você precisa ser uma cópia de Jesus. Você precisa ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu queria contar um exemplo para vocês, que até então, de verdade, eu não queria contar. Só que por que eu vou contar? Porque eu acredito que vai acrescentar a fé de vocês. Porque muitas das vezes parece que quem prega, quem é líder, é santarrão. Só que eu vou contar isso para vocês, para que vocês entendam, cara, que existe o sangue de Cristo e não existe pecadinho e pecadão. Entende? Presta atenção. Fui viajar, o Gi falou assim, cara, vamos fazer um rolê comigo aí. Só furado, verdade. Aí fui fazer um rolê com o Gi, assim, para ajudar ele e tal, cara. 300 km para ir, 300 para voltar, se eu não me engano. Ou perto disso. Aí nós fizemos um rolê. Só que aí a gente foi conversando muito sobre as coisas de dinheiro, da vida. Fomos voltando, conversando, glória a Deus, voltamos. E muito glória a Deus. E, cara, chegou no culto domingo, cara, o culto foi muito bom. De verdade, cara, o culto foi uma bênção. Cara, eu pulei muito pra cima e foi muito gostoso, daquele jeito que eu gosto. O que aconteceu? Aí depois do culto, o Gi, Cléber, preciso falar com você. Eu falei, opa, na hora. Aí o Gi falou assim, vou falar um negócio pra você, Cléber. Cara, a gente foi viajar junto e você falou muito palavrão, cara. Você falou muito palavrão. Mano, aí ele abriu a Bíblia lá, Efésios lá. Aí eu baixei a cabeça envergonhado e falei, nossa, mano. Que ruim, né? Assim como eu tô envergonhado contando isso agora pra você. Aí eu fui em casa, agradeci a vida do Gi, orei a Deus, agradeci a Deus pela vida do Gi de verdade. Aí eu cheguei em casa arrependido e falei pro Espírito Santo de Deus, me transforma. Me transforma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Presta atenção. Por que eu pulo no culto aqui? Porque eu sou santo? Porque eu sou melhor que vocês? Você não entendeu o Evangelho, cara. Você está achando que Deus é patrão, cara. É por isso que você fica tipo, não, nossa, semana eu peguei demais. Sabe? Quer dizer que eu vou continuar contando mentira? Não! Arrependimento em arrependimento é conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu uma coisa. Presta atenção, a gente aprendeu o quê? O que é conhecer? Conhecer é quando eu sei de algo muito bem, consigo ensinar alguém muito bem. Cara, eu sei. Só que, cara, conhecer para Jesus não é isso. O que Jesus vai falar? Aquele que me ama, sabe as minhas coisas? Obedece as minhas palavras. Então, conhecer não é saber, cara. Você sabe muito bem quem é Jesus, que Jesus morreu na cruz por você, que Jesus, glória a Deus. Mas, cara, se você ama Jesus de verdade, você faz o que Ele manda. O que Ele manda? Está na palavra de Deus e é um padrão. O que é um padrão, Cleverson? Eu fui num treinamento da empresa que eu estou trabalhando. Aí estava escrito lá, trajes elegantes. Blazer,
Cara, tinha que andar, chegar fino. Aí que eu cheguei, pensei, falei, beleza. Aí eu fui, trajei lá, né? Cheguei lá bonitão. Aí depois que eu cheguei, o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim, assim, na pregação da Vivian. Você lembra que você foi lá com o traje? Aí o Espírito Santo de Deus lembrou eu. Falou assim, ó, você tinha uma bermuda caríssima. Você tinha uma camiseta caríssima. Você tinha um chinelo novinho. Por que você não foi com chinelo? Por que você não foi de bermuda, de camiseta e de chinelo? Se a camiseta era nova? Se o chinelo era novo? Se a bermuda era nova? Por que você não foi? Porque existia um padrão para entrar lá. Sabe? Você entendeu que eu tinha acabado de comprar a bermuda. Eu não podia chegar lá e falar pro cara assim da entrada. Ó, paguei esse valor aqui, ó, R$250 na bermuda. O cara ia falar assim, problema é seu. Aqui, filho, ó, tem que estar com um blazer. Por quê? Porque existe um padrão. E talvez você está fazendo o seu melhor. Não adiantava eu explicar pro cara o valor da camiseta. Olha que caro que eu tô aqui, ó, tô nos trinques, ó. Não, cara, você tá fora do padrão. É o seu melhor, mas tá fora do padrão, cara. Tá fora do padrão. E o problema é que você tá falando assim, tô bem, ó. Tô bem. Aí Deus tá falando assim, cara, é bem pra você, tá bom pra você. Sabe? Pro evangelho tá simplesmente fora do padrão. Se você não entender isso, você vai chegar em lugares que é para estar de terno, você vai chegar achando que está abafando. Só que você vai estar simplesmente fora do padrão. Cara, agora quando a cruz de Cristo está viva dentro de você, ela vai gerar uma coisa, ela vai gerar o temor do Senhor. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, vamos lá, presta atenção. Procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Sabe o que a gente aprendeu? Eu aprendi assim, né? Ó, o Lê vai fazer uma oração, tira o boné, baixa a cabeça. Então, reverente. Que isso, cara? Você acha que reverência é tirar o boné e baixar a cabeça? Não. A Bíblia não fala assim, ó, procedei com sincero temor reverente durante o culto. Durante o encontro de vocês. Não. Durante a vossa jornada de vida na terra. Você entende? Então, quando eu estou no carro com o Gia, eu falo palavrão, eu estou faltando em temor. Porque meu culto a Deus, presta atenção, não é aqui. Não é quando eu pulo para cima. É quando eu estou no meu trabalho, cara. É quando eu estou no meu trabalho. O Espírito Santo de Deus quer que a cruz de Cristo gere em nós temor reverente durante a nossa jornada de vida na terra. Sabe, talvez você realmente me pergunta, cara, muito bom, cara, mas como é que eu vivo isso no meu dia a dia? Você precisa deixar com que o Espírito Santo gere vida dentro de você. Você precisa entender que para o Espírito Santo de Deus gerar vida dentro de você, você precisa fazer uma escolha. Ou você acredita na sua própria cabeça, naquilo que te dá na telha, ou você é um peregrino, não? Qual que é a palavra? Outra? Andarilho, muito bom, perdeu aqui. Ou você é um andarilho, ou você é um peregrino. O andarilho, cara, tá tendo uma festa lá na Bahia, vamos pra Bahia. Ah, tá tendo uma festa, não, peregrino não, peregrino não tem um alvo. Entendeu? Você precisa fazer uma escolha, no final das contas, você precisa fazer uma escolha. Porque no final, se a cruz de Cristo não tiver vida dentro de você, você vai ser um telespectador. Um telespectador. E eu quero dar um exemplo para você, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 5, versículo 7.
Hebreus capítulo 5, versículo 7. Talvez você me pergunte, Cleverson, tudo que você está me falando aí, eu queria que você desse um exemplo bem bíblico e bem prático. Então eu vou dar um exemplo do Criador, do próprio Jesus. Olha o que o versículo 7 fala. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente. Presta atenção, a gente está falando do Cristo reverenciando o eterno. Aí a gente às vezes às vezes a gente vive de forma com que não reverenciamos a Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa, você precisa acreditar na cruz de Cristo. Você precisa crer no Evangelho. Porque a cruz de Cristo vai gerar em você a verdade do Espírito. Sabe o que a cruz de Cristo gera? A cruz de Cristo inspira amor. Renúncia empodera renúncia. Anseio alimenta anseio. Zelo inflama zelo. Profundo chama o profundo. Lágrimas geram lágrimas. E de verdade, gente, eu não quero que vocês se sintam como alguém que, então não tem valor nenhum. Não, cara, realmente você não tem valor nenhum. Essa é a realidade. Nem eu, nem você, ninguém tem valor nenhum. Só que quando a gente está em Cristo, Ele é o nosso passaporte. Cristo é que nos garante. Então a gente precisa crer no Evangelho de Cristo. E é isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé.